Boa tarde, Bahia. Está no ar o seu programa de todas as tardes, aqui da tela da Band, do som da Rádio Band News e do nosso canal do YouTube, o Band Bahia Oficial. É sempre uma alegria e uma satisfação ter a sua audiência. Eu estou com o meu estreante nesta semana, colega de bancada, Luiz Felipe Veloso. Boa tarde, Luiz. Muito boa tarde para você, Victor Pinto. Muito boa tarde para você que nos acompanha aí na tela da Band Bahia, no YouTube e também nas ondas da rádio Band News FM e participa, né? É protagonista desse programa, mandando sua mensagem pelo 719-8729-5248. Nesta quinta-feira santa para alguns, para outros nem tão santa assim, mas no rito cristão da Semana Santa, hoje antecede aí a Sexta da Paixão, o Sábado de Aleluia, o Domingo de Páscoa. Já começa uma movimentação mais intensa para quem conseguiu folga, quem conseguiu ter uma liberação para viajar, principalmente para o interior do estado. Então a gente já vive numa quinta em clima de feriadão, porque vai ser um feriadão mais prolongado, porque além do feriado da sexta, nós temos na segunda, dia 21, Tiradentes. Então tem gente que vai esticar e vai aproveitar Escolas paradas desde ontem, né? Desde a quarta aí, desde ontem. Portanto. Então, é nesta quinta-feira desta Semana Santa que a gente vai conversar hoje com um veterano do jornalismo aqui do estado da Bahia, aquele que sustenta, é um porte-estandarte da defesa da imprensa, faz parte, é presidente da Associação Baiana de Imprensa aqui no estado da Bahia. É uma associação centenária? Quase centenária, que tem um prédio maravilhoso, uma arquitetura sensacional, a gente vai falar sobre ele também. Ernesto Marques, satisfação em recebê-lo aqui mais uma vez no Boa Tarde Bahia. Boa tarde, Vitor, boa tarde, Luiz Felipe, a todos os colegas da Band, aos ouvintes e telespectadores aí do Boa Tarde Bahia. Uma ótima Semana Santa para todos nós, né? Que seja um período de descanso, de reflexão também para quem se liga no significado especial da data e quem vai cair na gandaia, juízo, né? Pelo amor de Deus, né? Na estrada principalmente, né? Verdade. Para todo mundo voltar e contando boas histórias no retorno aí. É sempre muito importante, né? Fique à vontade, seja muito bem-vindo mais uma vez, Ernesto. É sempre muito importante que a gente apresente para a nossa audiência que o leque de serviços da ABI, da Associação Baiana de Imprensa, algumas pessoas acham que ela se restringe aos jornalistas, por exemplo, ou que ela se confunde meio que com o sindicato funcional da coisa. Sim, né? sim. Não, ela tem um papel que eu acho mais fascinante, que é conectar o patronal com os trabalhadores e também com aqueles que compõem o entorno da comunicação, tentando promover um diálogo mais bacana e mais eficaz entre esses setores, né, Ernesto? Luiz Felipe, Vitor, acho que algumas instituições, mesmo aquelas que têm uma finalidade mais corporativa muito determinada, como é o caso dos conselhos profissionais, e especificamente da OAB, né? Equiparando aí as ordens aos conselhos, são autarquias, mas principalmente a OAB ela se destaca nisso como uma instituição que não é somente dos advogados. A OAB é uma instituição da sociedade brasileira e a história mostra isso. O papel destacado da OAB e da Associação Brasileira de Imprensa, que também se chama ABI. A gente tem essa coincidência de sigla, porque a Bahia é o único estado que começa com B. Mas as associações estaduais elas não têm uma relação vertical com a Associação Brasileira de Imprensa. Mas, em geral, todas estão nessa faixa, as mais antigas, né, que nasceram aí no rescaldo, no embalo da Associação Brasileira de Imprensa, já passou dos 100 anos. A nossa completa 95 anos agora, que é mais ou menos a mesma idade das associações do Ceará e de Pernambuco, nessa faixa dos 95, um pouquinho mais, um pouquinho menos, todo mundo caminhando para 100 anos. Acho que sobreviveram até aqui. E a ABI é exatamente isso, Luiz Felipe. Ela, como instituição de representação, ela não é exclusiva dos jornalistas, como você falou. A ABI contempla profissionais, jornalistas, radialistas, publicitários, dirigentes de empresas de comunicação e empresários do setor também. É um grande guarda-chuva representativo desse segmento mais amplo da comunicação, com a ênfase maior, claro, no jornalismo, porque isso está na origem da própria entidade. E o próprio nome, imprensa, talvez vai ficando cada vez mais ultrapassado na origem da palavra, né? Porque cada vez mais a gente imprime menos
né? E ler mais menos digital. impresso, Digital é muito mais do que no digital. papel. Né? Tem gente que rema contra a maré. Eu, pessoalmente, gosto ainda, sou meio gutenbergiano. Eu também. Eu gosto do livro, sou- de o pessoal pegar, eu diz gosto que do eu sou papel, o de sujar a velhinho. mão no papel. Claro que é melhor um jornal O jornal impresso que não deixa tem um charme sobre- ainda. tem. E quando você tem... O pessoal diz assim, quer armar o arapuca e pegar Vitor, às vezes, vai na planilha de manhã cedo, tomando café e lendo o jornal. O cheiro da tinta do café, o cheiro da tinta do jornal com o cheiro do café é um negócio assim... Tá bom, experiência, é aí uma pode dizer que é coisa fruição. de jornalista, mas não É uma coisa só. um pouco mais jornalística, mais da gente. Pessoas que gostam de ler e pessoas Eu que ainda gostam sou de ler do jornal. livro impresso. É. Eu não me adaptei ainda Mas para o Kindle, ontem, por só exemplo. ontem eu vi um ensaio fantástico que tem na Piauí de março, que é exatamente de um mega fotógrafo, fotojornalista holandês, entre um acervo gigantesco. Eles fizeram um ensaio só com fotos de pessoas lendo jornal em cidades diferentes do mundo, em épocas diferentes. É maravilhoso. Maravilhoso. Vai caindo em desuso, mas aqui entre nós, na Associação Baiana de Imprensa, a gente rema contra a maré, porque a gente conseguiu um resultado surpreendente e muito interessante com uma revista impressa, que tem também a sua versão digital, que é a revista Memória da Imprensa. Quem estiver acompanhando a entrevista, se tiver curiosidade de conhecer, vai lá no site da ABI, ABI-Bahia, não é o underline, tá? .org.br, e tem um bannerzinho lá quadrado que você pode acessar ou o Protocolo Antifeminicídio, que é uma publicação muito interessante, voltada para Excelente, qualificar a inclusive. cobertura sobre fatos violentos envolvendo mulheres, e também dá acesso a todas as edições da revista Memória da Imprensa. Agora, pegando um gancho dessa pergunta de Luiz e abrindo esse leque que a ABI não fica restrita para Sim. fomentar a discussão meramente sobre comunicação, sobre imprensa e assuntos correlatos. Por exemplo, a ABI tem abraçado duas causas recentes, que é a preservação do patrimônio, que isso transcende qualquer tipo de defesa de imprensa, de comunicação. Isso é para a sociedade. Sim. Também, recentemente, tive a alegria, o convite seu e a alegria de poder participar de um bate-papo sobre economia do mar, sobre a Amazônia Azul, o que já mostra um olhar que, por exemplo, nós jornalistas, às vezes, nós não tínhamos na correria do dia a dia, mas a ABI garante um espaço de um debate qualificado para dizer assim, rapaz, eu nunca tinha parado para pensar nisso. E não é um evento para defender categoria, não, é para dizer assim, olha, se a economia vai bem, se tem uma economia do mar, primeiro, tem pauta Isso. para Dedéu, para vocês comentarem, fazerem matérias, séries, etc e tal. E se a economia vai bem, vai tudo bem, inclusive para o meio de comunicação também Com certeza. bacana. Com certeza. Então, ela transcende essa defesa só da comunicação e da imprensa, né? Sim, eu ia complementar e o arremate da sua pergunta é oportuno. É a pergunta do Luiz Felipe, quais são os serviços que a gente presta? Quando a gente sustenta uma instituição que ela guarda acervos, ou seja, que você conta a história, e não é a história exatamente da imprensa, porque a gente começou a contar a nossa história, a história da imprensa baiana, a partir desse projeto Memória da Imprensa, que começou muito antes da revista, com o primeiro documentário sobre Jorge Calmon. Ali a ABI começou a se preocupar mais sistematicamente com um registro, porque a gente não... É curioso, mas você deve ter visto, você que anda sempre pela Assembleia, a reedição de Bahia de Todos os Fatos, que é um trabalho incrível. Você conheceu já, Luiz Felipe? Eu tenho. É maravilhoso aquele livro. Eu conheci a primeira edição ainda, muito interessante. E aquilo ali é uma coletânea de fatos mais relevantes que aconteceram desde a proclamação da República. Depois tem a história, você pergunta a Paulo Bina por que não foi 100 anos de República. Né? Aí ele vai te contar. E com base principalmente no que foi publicado nos jornais da época. Então, a imprensa ela é uma fonte de pesquisa histórica importante, claro, sabendo que ali não é necessariamente a verdade absoluta, mas é uma fonte, sem dúvida alguma, que é recorrida no trabalho de biógrafos, de historiadores clássicos e tal. Não é uma fonte de verdade absoluta, mas é uma referência importante. E a gente não tinha esse cuidado. Né? Mas se você guarda história, se você cultiva esse exercício reflexivo sobre a realidade à nossa volta, conhecendo como é que ela se construiu, né? E, claro, desejando interferir sobre essa realidade para que o futuro seja mais promissor do que é. Então, você falou
da Economia do Mar, que foi uma conferência de Eduardo Ataíde, diretor do WWE aqui no Brasil, uma figura bem presente, aí, sempre se posicionando na mídia baiana. E a conferência anterior, que foi de Armando Guanais, que é o superintendente regional do IFAM. Isso foi logo depois do Carnaval e, portanto, logo depois daquele episódio lamentável na Igreja de São Francisco. Né? Foi uma coincidência, Vitor. E cada conferência dessa vai gerar uma edição monotemática da revista Memória da Imprensa, que o propósito é exatamente esse serviço. De que maneira a gente consegue criar um ambiente ou criar situações em que os jornalistas, que na sua rotina cotidiana, ainda mais ditada pelo jornalismo em tempos de tecnologia digital, a gente tem cada vez menos tempo. Eu ouço muito podcast de manhã cedo e me incomoda que agora todo mundo já publica o podcast acelerado. Essa pressa o tempo inteiro, você diz mais e menos tempo. 1.5, 2.0 para você acelerar o áudio, né? Já está lá, disponível, acelerado, só se eu conseguir botar um freio. Mas então, sobra muito pouco tempo, às vezes, para a gente mergulhar em determinadas pautas. E principalmente para quem está, por exemplo, com a responsabilidade de falar ao vivo. A gente estava conversando antes de começar o programa, a gente estava falando sobre o nível de exposição que nós, que estamos na linha de frente, em microfone, ao vivo, porque você pode pedir desculpa depois pelo erro cometido, mas não tem como apagar. E alguém viu. Vai se ocupar. Alguém ouviu e vai se ocupar, mesmo naquele programa que não tem uma grande audiência, mas alguém está sempre vendo, alguém está sempre te vendo, te ouvindo e não vai perdoar se você der uma derrapada. Né? Então, a gente trabalha com a imprensa e quanto mais subsídio a gente tiver para a cobertura da gente sobre assuntos de interesse público, como sempre bate nessa tecla o nosso decano Levi Vasconcelos, é isso que pauta o jornalismo, o interesse público, isso aumenta muito a nossa responsabilidade. Se a gente vai falar, por exemplo, de economia do mal, da Ponte Salvador Itaparica, a gente não pode ser superficial. Quem não se pode exigir profundidade é do ouvinte médio, do leitor médio. E é para isso que a gente existe. Sob o risco de soar leviano. Levar informação de qualidade para que essa pessoa depois possa se posicionar como cidadão, se é contra, se é a favor, se apoia ou não, porque isso depois cai na prova eleitoral. Então, é parte do nosso trabalho. Então, a ABI entende que criar esse tipo de situação para que a gente possa mergulhar, e o próximo encontro vai ser sobre transição energética e produção de biocombustíveis. São duas coisas que aqui para nós, baianos, tem uma importância estratégica gigantesca. O recôncavo que eu digo. Não só para vocês que são mais jovens e ainda vão aí estar na linha de frente da comunicação baiana por muito tempo, mas para quem está começando agora, veja, de fato. Para quem está começando agora, veja a falta que faz o polo petroquímico como antes, ou a petroquímica com empresas baianas, com centros de decisão aqui na Bahia também, dando as cartas. Continuam, mas em momentos diferentes. Né? Não é mais a mesma realidade que a gente tinha antes. Tudo isso rebate na qualidade da comunicação que a gente produz. A gente exporta muito talento, mas, na verdade, o nosso mercado é muito pequeno em termos de investimento. Isso significa manter pessoas aqui, ter melhores condições para que a produção de conteúdo se dê, né? Ter melhores condições de trabalho, melhores salários, evidentemente, porque a gente gosta de dinheiro também, não é pecado nenhum. Né? Não é pecado, não. Os boletos não param de chegar. Os boletos não param de chegar. Bom, para quem está no rádio acompanhando a gente, né, nós estamos conversando com Ernesto Marques, presidente da Associação Baiana de Imprensa da Bahia. Melhor, redundante, né? Associação Baiana com H, inclusive. Baiana com H. Baiana com H. Você sabe o que me induziu ao erro, né? Porque quando ele foi lembrar que a ABI nacional também é ABI, eu fui tentar fazer uma remate. E porque a gente fala Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Bahia. Mas não é uma seccional. Mas aí é uma seccional. No caso da ABI, não. É uma entidade própria. Luiz Felipe, você espero que compareça nos próximos, no encontro passado, é o ciclo ABI, o ciclo de conferências ABI 95 mais 5. Porque esse ano a gente está comemorando 95 anos, então está dentro da programação alusiva aos nossos 95 anos, nessa perspectiva de prestar serviço à sociedade a partir do trabalho, do que é o nosso trabalho, que eu acho que é um pleonasmo quando alguém fala de jornalismo público. O jornalismo é fundamentalmente público.
Ele tiver pode se público, não tem vestir de raiz, né? negócio, Tem uma empresa outros privada termos como a aí Band e também que eu prestar não quero serviços, polemizar. como você expressa, muito importante. Pois é. Tem outros termos aliados ao jornalismo também que eu não quero polemizar, mas que eu acho redundante, ótimo para vender inscrição para as coisas. Mas Sim. enfim, Victor Pinto vai me matar se eu mexer nesse assunto agora. Que fique o registro, Victor Pinto pode estar mais presente, porque a agenda dele é um pouco mais solta, suave, mais suave. Não, porque Ele nos representa. na virada do meio-dia, não é todo mundo. Quem está no ar não tem jeito. Mas Né? eu A não quero ser mexer que para numa fazer o ferida. programa lá, pode fazer. Tem um estúdio pronto, só chegar e se Pronto, instalar. ó, quem sabe, a ideia está lançada. Eu quero mexer numa ferida, porque a gente está falando muito, descrevemos parte do que a ABI faz, tal, mas a gente precisa sempre rodar e chegar à seguinte conclusão. Quem é que banca isso? Por exemplo, manter um edifício do porte do edifício Ranulfo de Oliveira, lá na Praça da Sé, um dos pouquíssimos naquela região que estão preparados para episódios infelizes, como semelhantes ao da igreja lá, né, São Francisco. de São Francisco, ou outros, né? Então, assim, como é manter isso estruturado? De onde é que vem essa verba? E a ABI está devidamente assistida, né, para que possa dar conta dessa gestão? É importante. A sua pergunta, ela enseja alguns programas, né? Porque, assim, vamos imaginar o que é o centro de Salvador. A gente tem o maior conjunto arquitetônico barroco, concentrado, acho que do mundo, se eu não estou enganado. Me perdoem se eu estiver cometendo alguma Você pode ter imprecisão. Minas ali concorrendo, Pronto, né? isso não se... É porque diz que os pernambucanos querem sempre ser Os maiores, do né? mundo, e os baianos Não, é sempre nesse o caso primeiro, do Barroco, né? a gente tem Minas ali. com a Tem gente. Minas, Páreo Duro, É. e interessante, se alguém quiser fazer comparação com a condição do conjunto barroco de Minas Gerais, do nosso aqui, é um assunto para um outro programa. Você chamar especialista no assunto, não é o meu caso. A gente não deixa por menos, o Pelourinho em Salvador é o maior conjunto arquitetônico Então, você tá barroco certo. do Brasil. Do Brasil, O estado pronto. de Minas, no entanto, Isso. possui o maior acervo barroco do país. Isso. Colocados aí Então, com a precisão concentração é jornalística. nossa. A concentração é Mas nossa. O que é numericamente, importante? são eles lá. A gente tem uma área geográfica extensa para um conjunto que tem essa característica. Então, são construções seculares que usam muito madeira, né, na sua estrutura. Né? Então, tem muito material combustível, né? Tem atividades econômicas as mais diversas. Cupim. vários Além fatores dos fatores naturais, a própria atuação. Então, todo proprietário, independente de ser uma área de preservação ou não, tem responsabilidades. Certo? Todo proprietário de imóvel tem responsabilidade com a sua segurança do seu imóvel e com a segurança de quem está do lado. No caso de um centro histórico como o nosso, essas responsabilidades se redobram. E o fato de alguém ter o imóvel tombado não diminui essa responsabilidade nem transfere uma parte dela para o Estado. Eu preciso deixar muito claro. Essa é uma informação importante da gente colocar, para a gente não propagar desinformação. Isso foi uma coisa que o Hermano Guanais deixou muito claro na primeira conferência desse ciclo, que vai ser o assunto que está na revista que a gente vai lançar essa semana, já foi para a gráfica, especificamente sobre patrimônio cultural. A segunda é sobre a economia do mar. Eu entendo que nós, baianos, deveríamos ser especialistas nos dois assuntos. E para você apreciar patrimônio, você tem que começar a conviver com ele desde pequeno. Então, visita ao centro histórico não devia ser uma coisa eventual. Por causa do 2 de julho, aí você vai lá. O aniversário da cidade, você vai no marco. É preciso entender que isso deveria ser uma coisa que deveria fazer parte da rotina para que as crianças de Cajazeiras conheçam o centro histórico de Salvador. E por mais identidade que tem por Cajazeiras, que é o bairro aqui de Luiz Felipe, e é muito importante, é bonito ver isso na comunidade de Cajazeiras, mas se sentir parte, se sentir Sim. dona também da cidade inteira, da praia, da orla, dos monumentos, né, da história, do Pelourinho e tudo mais. Então, essa eu acho que é uma questão fundamental. Eu gasto um pouquinho do tempo aqui para fazer essa defesa de que a gente tem que ter isso como projeto permanente, educação e patrimônio. Não é porque é bonitinho, porque a gente é da Bahia, não, é porque isso é negócio, porque isso é economia. Né? Tanto na parte de turismo e lazer, quanto também na nossa parte de economia criativa. Produção de obras de ficção, de literatura, de teledramaturgia. Isso é negócio. Isso não é apenas uma coisa para mera fruição. Sim. Certo? Sim. Isso é negócio, isso é ingrediente também de geopolítica, você se faz O conhecido. velho mundo sobrevive, inclusive em períodos sazonais, basicamente Sobre disso. Disso, não é isso? Então, bom, é colocar as coisas nos devidos eixos. Então, nós somos um proprietário no centro histórico
que tem essa consciência e que cuida do seu imóvel. No nosso caso, é um edifício que tem 65 anos de uso. As estruturas começaram a ser levantadas muito tempo antes. Foi uma campanha de pouco mais de 20 anos da vida de Ranulfo Oliveira, por isso que ele emprestou o nome ao prédio, para a construção daquele edifício ali. É um prédio de 8 pavimentos. Você imagina a epopeia que foi construir isso. E eu entendo como, nesse momento, minha responsabilidade como presidente da BI, honrar esse passado e essa luta de décadas de quem esteve à frente da BI antes de nós, para valorizar essa edificação e não apenas valorizar o prédio, mas valorizar tudo que ele significa, toda a história que ele carrega, que tem a ver com a história política da Bahia, no momento em que todos os centros de decisão era ali naquele pedaço, como o Mário Kertz sempre lembra, a nossa primeira Praça dos Três Poderes era ali, de fato. Né? O próprio edifício Ranulfo Oliveira, sede do Poder Legislativo, entre 1960 até ir para o centro administrativo, no CAB, né, que depois recebeu o batismo de Palácio Luiz Eduardo Magalhães, mas funcionou lá, né, no prédio, no edifício Ranulfo Oliveira, sede da Associação Baiana de Imprensa. Então, o que é que paga tudo isso, Luiz Felipe? Não só a manutenção do prédio, que tem problemas de manutenção. Nós fizemos investimentos de quase R$1 milhão, mas nas entranhas do edifício. E fizemos obras profundas, sem transtornar, inclusive, a ocupação do prédio, porque a gente fez essas obras no contraturno, exatamente pensando no conforto de quem trabalha lá, de quem utiliza o prédio, não somente nós da BI, mas servidores e, enfim, terceirizados da prefeitura, clientes, visitantes, fornecedores e tal, que frequentam o prédio porque existem órgãos públicos do município lá. Então, a gente cuidou muito da parte de segurança predial, com um sistema de proteção contra a descarga atmosférica, que não é só aquela torrezinha do para-raio, né? Tem um projeto complexo de engenharia que é feito para garantir a dispersão de uma descarga, né, sem que isso imponha risco aos equipamentos ou à segurança de ninguém. A gente investiu num projeto de combate a incêndio e situações de pânico. Então, o prédio todo sinalizado, tem rota de fuga, tem iluminação de emergência, tem sensor, tem alarme, tem hidrante funcionando em todos os andares. E, infelizmente, ali, o hidrante que a gente é obrigado a colocar do lado de fora, porque está na lei, talvez seja o único funcionando ali naquele quarteirão. Imagina. E eu digo isso não é para a gente contar vantagem, não. É até com uma forma de chamar a atenção que os outros hidrantes todos precisam funcionar. A gente está falando da Praça da Sé, né? Estamos falando ali na esquina da Praça da Sé. Então, de onde é que vem? E além desse trabalho de manutenção e de conservação desse maior ativo nosso, que é o edifício, ele próprio, ele abriga o nosso museu e ele é talvez o item mais volumoso e mais precioso do Museu de Imprensa. Porque ali tem muita história. Para construir aquele prédio, teve puxada de rede, teve campanha do tijolo, teve campanha de livro de ouro, campanha de arrecadação. Quase uma igreja para ser construída. Só não lembro Pois do interior do estado. Parece tanto com algumas igrejas que teve até uma parte pouco elogiável, né? Quem não colaborasse caía em desgraça nas páginas dos jornais. No térreo tem uma parte que funcionava o Museu da Imprensa. Que funciona hoje, lá, o museu está fechado, mas está lá. Do outro lado é a Prefeitura Bairro do Centro. Isso. O segundo andar é onde fica a sede da BI. E o oitavo andar, que tem uma visão panorâmica maravilhosa, que é o auditório improvisado da ABI. Isso. Os demais andares terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo são alugados à prefeitura. São alugados à prefeitura. Isso. Ali acho que a Secretaria de Governo e a Secretaria de Comunicação tem unidades diferentes das duas secretarias. Da última vez que você esteve aqui, nós falávamos sobre esse assunto. A gente está com o tempo um pouquinho apertado, mas dá para a gente tratar sobre esse tema. Você falava da necessidade da renovação do contrato, da atualização dos valores do contrato, justamente para ajudar nesse procedimento de manutenção daquele prédio histórico. Avançou, de alguma forma, o diálogo com a gestão Bruno Reis sobre esse tema? Rapaz, infelizmente não. E eu não consigo compreender. Todo mundo me pergunta, mas por quê? O que é que está acontecendo? Eu não consigo entender. E é importante, já que temos pouco tempo, pontuar uma questão que eu acho que é fundamental para quem está nos ouvindo e é contribuinte e é cidadão soteropolitano, nascido porque vive aqui e gosta dessa terra.
Não se trata de uma instituição tradicional, secular, né, da cultura, da memória, que está claudicando, precisando de socorro e de misericórdia, porque senão vai se destruir. A Associação Baiana de Imprensa não se enquadra nesse perfil e nisso não há, da minha parte, nenhum demérito, nenhuma crítica às instituições que estão passando por essa dificuldade. Porque cuidar de acervo, cuidar de memória não é uma coisa barata e se não tem isso como uma preocupação da área pública e com atenção também e investimento dos empresários que têm sensibilidade para essa questão, várias instituições e muitos acervos já se perderam e vão continuar se perdendo nessa terra, nessa cidade de quase 500 anos, certo? Mas, eu ressalvo, a dificuldade da ABI não decorre disso. Nós temos uma instituição que passa por dificuldade financeira, a gente tem contas em atraso, mas a gente não tem dívidas, nós não temos nenhum tipo de passivo. E é um absurdo a gente ter que passar por esse tipo de situação, por exemplo. Alguém diz, Ernesto, não fala isso que é constrangedor. A ABI não pagou a folha de salários do mês passado, portanto, de março. Né? E eu não tenho nenhuma razão para ter constrangimento de dizer isso, porque a responsabilidade não é minha, da parte no que concerne ao presidente, à diretoria da ABI, aos funcionários da ABI, tudo que nós pudemos fazer para manter o equilíbrio das nossas contas e as nossas demonstrações financeiras estão à disposição de quem quiser conferir. Aluguel representava 95% a 97% das receitas totais da ABI. E hoje? Hoje representa menos de 80%. Significa que nós criamos fontes alternativas de receita. Então não teve, daquele programa para cá, quase um ano, não teve uma abertura nenhum diálogo, né? É isso, é uma questão de contrato, não é uma questão de fomento, não é uma questão de auxílio. Por exemplo, eu soube que a Prefeitura está interessada em socorrer o Instituto Geográfico e Histórico da Bahia. Merece aplausos e eu espero que faça isso mesmo. Porque a instituição como o IGHB não tem como gerar receita que suporte aqueles prédios, na verdade, porque o antigo Senado Estadual é também um imóvel do Instituto Geográfico e Histórico, mas todos aqueles acervos, é impossível conservar acervo, é uma coisa cara. E, ou o Estado entende, e o Estado, através de suas leis de incentivo também, sem dispensar o mecenato imprescindível, que cada vez mais raro. Né? Mas ou a gente compreende isso, ou então nós vamos continuar jogando a nossa história para virar comida de traça e de broca. No caso da ABI, o problema central, Vitor, é de não resposta. Há 10 anos, a ABI pede à Prefeitura que corrija o valor do aluguel e que pague o retroativo relativo a esse acúmulo de 10 anos sem reajustamentos. Isso significa que a Prefeitura deixou de pagar à ABI R$2.500.000 e todo mês nós deixamos de receber R$31.000. Isso vai levar a ABI à insolvência. E, portanto, se a ABI quebrar no ano que completa 95 anos, não terá sido por falta de capacidade de gerir os seus recursos próprios. Mas nós estamos, nesses termos, é um processo de asfixia financeira que precisa ser visto pela cidade e eu ainda conto com a sensibilidade do prefeito Bruno Reis. Tá aí. Então, não precisa dizer mais nada, né? Atenção, prefeito. É uma questão de contrato. Contrato. Não precisa arrumar uma forma, dar um jeito. Não é jeito, é contrato. Contrato se negocia. Senta numa mesa, com seriedade e negocia. É simples. Queria lhe agradecer pela disponibilidade da conversa aqui com a gente. Com certeza. E dizer que os microfones estão sempre abertos. Agradecer mais uma vez e reiterar a minha disponibilidade. Se der corda, pode abrir uma coluna e vem para cá todo dia. Tá dado uma alegria, porque afinal de contas eu sou cria daqui, né? No meu começo de carreira profissional passei aqui pela Band. Muito obrigado. Pois é, Luiz Felipe Veloso, já não temos tempo para mais nada na tela da Band, mas a gente continua na Rádio Band News FM e também no nosso canal do YouTube. Luiz Felipe toca o barquinho no nosso Boa Tarde Bahia. Venha comigo que tem mais entrevista. Uma ótima tarde para você. Boa tchau, Semana tchau. Santa.